Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24. Diz assim a Escritura: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens, não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue um cão morto, a uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram a um lugar seguro. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por este momento onde podemos meditar na Tua palavra. Que bom, Senhor, é saber que o Senhor fala conosco. Que bom, Senhor, é ver a Tua graça nos dando, meu Deus, o privilégio de, no domingo pela manhã, estarmos com o Teu povo reunidos para ouvir o Teu querer. Ajuda-nos, conduz-nos nessa manhã de tal forma, meu Pai, que sejamos abençoados com a Tua voz.
É no nome de Cristo Jesus, teu Filho, que nós te rogamos. Amém. Irmãos, vocês vão ler o tempo inteiro lá no Facebook frases motivacionais com a ideia de que é voz de Deus. Vocês vão ver isso o tempo inteiro. E entre essas frases motivacionais que você vez ou outra vai ouvir, é que Deus abrindo uma porta não desperdiça. Eu já vejo muito frases desse tipo lá, para você aproveitar as oportunidades que Deus te dá, porque se Deus abrir uma porta, Deus quer te abençoar. Só que, meus irmãos, esse é um erro muito comum que os crentes eles cometem. Eles confundem pelo menos duas coisas de forma muito fácil. A primeira é confundir promessa com oportunidades. Então, às vezes, a gente olha para a Escritura e a Escritura tem determinadas promessas e nós entendemos que aquelas promessas vão se cumprir independente da situação. E a gente costuma confiar nessas promessas como se elas não tivessem nenhum pré-requisito. E aí a gente finda agindo no impulso, cometendo um erro, confiado numa promessa que a gente tomou posse. Quando, na verdade, às vezes não era nem uma promessa para você, era para outra pessoa. Segundo, e mais grave e mais comum, é quando eu confundo a providência com a vontade de Deus para a minha vida. É quando eu penso que porque uma coisa aconteceu de um jeito, é porque Deus quer. Afinal de contas, se depois de todos esses anos casado, apareceu essa pessoa com quem eu me relacionei lá no passado, e meu casamento está justamente se acabando agora, e essa pessoa está aparecendo de novo, é providência divina. E as pessoas começam a achar que, porque as coisas aconteceram de determinada maneira, é porque Deus está querendo, abrindo uma oportunidade que eu deveria aproveitar. Eu tenho que entender que nem as promessas, nem a providência divina, elas devem funcionar desse jeito. Elas devem serem lidas desse jeito. Pelo contrário, eu preciso saber qual é a maneira que Deus quer que eu me comporte diante das oportunidades que me aparecem. Eu preciso descobrir isso. É isso que Davi está fazendo aqui. Davi tem diante de si duas oportunidades, ou de vingança ou de exercer misericórdia. Mas a providência aqui o colocou numa situação muito favorável. Mas a pergunta que nós fazemos é: como é que eu vou discernir se eu devo ou não aproveitar determinadas oportunidades que Deus me apresenta? O que está acontecendo é que Davi está fugindo de Saul. E na sua fuga ele já fez algumas bobagens. Por exemplo, ele já mentiu para um sacerdote e por causa dessa mentira, uma cidade inteira foi destruída. Davi então passa a ser mais cauteloso nas suas fugas, mas na última vez que Davi fugiu, a situação foi muito complicada. Isso porque os zifeus, no capítulo número 23, denunciaram onde Davi estava, e o lugar onde Davi estava não era estrategicamente bom. Era um lugar com muitas rochas, com muitos penhascos, e Davi estava com seus homens nessa região, e Saul conseguiu montar uma armadilha muito bem feita. Um grupo vai para um lado, outro grupo vai por outro, e no final das contas o que aconteceu é que Davi e os seus homens ficaram cercados. Não tinha nem para onde escapar. Naquele dia, Davi deveria ter sido morto por Saul. Mas nós vimos uma coisa muito bonita que Deus faz com Davi. É sempre produzir um escape para Davi. Não interessa quão perto Saul chegue, Deus sempre providencia uma maneira de Davi escapar. E nesse dia, quando Saul estava com seus homens, com um pequeno exército, pronto para pegar Davi, com tudo montado e não tinha como dar errado, chega um mensageiro dizendo que os filisteus estavam atacando e Saul precisa abortar a missão de matar Davi para correr e socorrer a nação com relação aos filisteus. É por isso que o lugar vai ser conhecido como Pedra de Escape, justamente porque Davi escapou naquela pedra, quando ele deveria ter morrido naquela pedra. Saul vai então contra os filisteus, Davi então aproveita a oportunidade e foge para uma outra região chamada En-Gedi. Essa região, meus irmãos, é bem conhecida de Davi.
É uma região próxima ao Mar Morto, na região de Massada. Os irmãos provavelmente já ouviram falar nessa região aqui, porque alguns anos atrás descobriram uma série de pergaminhos em uma caverna lá, descobriram por acaso, mas ficou conhecido como o maior conjunto de pergaminhos das Escrituras que nós temos preservado, chamados manuscritos de Qumran, que é onde é essa região aqui. Essa aqui é justamente a região de Qumran. O nome Engedi basicamente significa fonte de cabritos. É uma região que funciona como uma espécie de oásis no meio de um deserto. Tem muita água na região, então você tem uma região bem seca ao redor e aquela área ali tem muito verde, tem muitas plantas e tem muita água. Por isso mesmo, era um lugar para onde as pessoas levavam os rebanhos de ovelhas. Naquela época, você não tinha a sua propriedade onde você mantinha o seu gado. Na verdade, você tinha o seu gado e tinha pessoas para cuidar desse gado. E elas levavam esse gado para um lugar onde tinha comida e onde tinha água. Não interessa de quem era a propriedade, o terreno. Então, eles levavam esses animais geralmente para cá. E se irmãos estão lembrados, Davi foi pastor de ovelhas. Essa região era uma região muito conhecida por Davi. Ele foge, então, para uma região onde ele é hábil em encontrar lugares. Segunda coisa que tem muito nessa região são cavernas. Tem cavernas de todos os tamanhos. Por exemplo, foi dentro de uma dessas cavernas que encontraram os manuscritos de Qumran. O menino estava tirando pedras, atirou uma pedra dentro de um buraco desse, ouviu barulho de cerâmica quebrando, quando entrou lá tinha um bocado de potes com os pergaminhos dentro. Então tem muitas cavernas, de vários tamanhos, desde cavernas pequenininhas até cavernas imensas. Essas cavernas, elas eram usadas pelos pastores. Então o que é que você fazia? Você não tem um curral. Então durante a noite ou durante o período de sol mais quente, eles pegavam os seus rebanhos, empurravam para dentro dessas cavernas e ficavam na porta. E aí fica mais fácil para você ter um controle sobre esses animais. Lembrem, por exemplo, a ideia de que você colocava vários rebanhos juntos. Não era só de uma pessoa só, vários rebanhos dentro de uma caverna só. E que o pastor, quando chamava o seu rebanho, só as suas ovelhas o seguiam. É a imagem que Jesus vai usar, por exemplo, em João, no Evangelho de João. Então, Davi conhecia bem a região, Davi sabia como funcionava. E aí, no versículo 1, o texto nos diz que depois que Saul deixou de perseguir os filisteus, ou seja, ele resolveu aquele problema que o impediu de matar Davi naquela primeira situação, Saul agora, uma vez resolvendo o problema com os filisteus, ele resolve, então, voltar à sua empreitada. E aí o texto nos diz que algum espia informou onde é que Davi estava. Versículo 1. Disseram que Davi estava no deserto de En-Gedi. E aí, então, meus irmãos, começa a se desenrolar tudo de novo. Porque, de novo, Saul pega um pequeno exército, 3.000 homens. Isso era exército particular de Saul, homens escolhidos de todo Israel, então eram guerreiros muito bem preparados. E o texto nos diz que eles voltam ao encalço de Davi e vai até essa região das cabras monteses. Chegando lá, o texto nos diz que haviam então os currais de ovelhas no caminho e havia uma caverna. E aí nós começamos a ver como é que Davi lida com as questões da providência de Deus, com as oportunidades que lhes aparecem. Isso nos leva, meus irmãos, a algumas lições também. De cara, o que é que tenho que aprender? Eu preciso discernir a vontade revelada do Senhor para saber lidar com a providência de Deus, com as oportunidades que me aparecem. O texto nos diz que, chegando naquela região, Saul tem um desarranjo intestinal. Ou seja, nem rei escapa do negócio desse. Não tem para onde correr. Alguém um dia vai passar por essa experiência, não tem jeito. E Saul estava apertado. A expressão como está aqui é cobrir os pés. Alguns autores acham que a ideia de cobrir os pés era uma ideia de dar um cochilo. É possível que seja? É sim. É possível que seja a ideia de dar um cochilo. Mas não faria sentido dar esse cochilo, tirar esse soninho,
no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. Não faz sentido isso aí, e só Saul querer isso, né? Então, a segunda tradução é o mais possível. Então, o que é que aconteceu? Saul teve uma emergência intestinal e, diante de uma necessidade fisiológica dessa, não tem como o camarada escapar. E Saul, o mínimo que ele pode escolher é um pouquinho de privacidade para fazer as suas necessidades. E o que é que ele tem perto de si? Chegando na região onde as ovelhas ficavam, perto da região dos currais, uma caverna estava lá disponível. Provavelmente uma caverna grande. Existiam várias cavernas na região. Ele não procura um buraco simplesmente. Ele procura uma caverna. Existia uma norma que Deus deu a Israel para como lidar na hora de defecar. Principalmente em guerras. Um soldado deveria levar consigo, além dos seus equipamentos como espada e tudo mais, geralmente eles levavam uma pazinha, porque a recomendação do Senhor era: afaste-se do arraial, ou seja, se afaste do grupo, vá distante, cave um buraco, faça dentro do buraco, depois enterre feito gato. Era essa a regra que deveria acontecer. Então é provavelmente isso que Saul está fazendo. Ele está se afastando para defecar, justamente por causa dessa regra, de não fazer dentro do arraial. E ele procura justamente uma caverna para ter um pouco mais de tranquilidade. O texto diz que ele foi aliviar o ventre, versículo 3, e o problema é que, versículo 3 diz que ele escolheu justamente a caverna onde Davi tinha escolhido para se esconder. Se alguém conhecia aquelas cavernas, era Davi. Porque se era uma caverna grande, era uma dessas cavernas que eu falei que se usava para colocar as ovelhas. E quantas vezes Davi não deve ter usado, desde a sua infância, essa caverna em específico, para guardar as suas ovelhas? Se Davi sabia que havia um exército de Saul no seu encalço, o que é que ele faz? Procura uma dessas cavernas para se esconder. Porque se Davi está em fuga, o que é que se espera? Que Davi estivesse subindo a montanha ou se afastando da região. Davi encontra justamente uma caverna para se esconder. Essa é uma caverna grande. Ele com seus homens, a gente não sabe se ele estava com os 600 ou se ele estava somente com um grupo, se esconde no fundo da caverna, lá no escuro. Lá Davi não precisa de luz, porque ele já conhece a região, ele fica lá escondido, só que de repente está você escondido no fundo de uma caverna, ninguém está te vendo, porque lá está escuro. Você está olhando para a boca da caverna, do lado de fora, e de repente vem uma figura com 2 metros de altura, mais de 2 metros de altura entrando. Tem como confundir e achar que é outra pessoa? Não tem como você ver uma figura de 2 metros de altura entrando por dentro de uma caverna e não saber quem é, porque a Bíblia nos diz que dentre os homens de Israel, Saul ficava no ombro, todo mundo ficava no ombro de Saul com muita facilidade. Ele é muito alto. Lá vem aquele homem imenso entrando caverna dentro, já entra naquele desespero, tira uma armadura de um lado, tira uma roupa do outro, aquela bagunça toda, já entra no desespero, coitado. Nem olhou para o que estava lá no fundo, ele não viu o que estava acontecendo. Mas os homens de Davi viram tudo. Porque ficava fácil, eles estavam olhando contra a luz. Então eles viram o que Saul estava fazendo, eles viram Saul tirando as armas, eles viram Saul tirando a armadura, eles viram Saul tirando a roupa, eles viram tudo. O problema é que está lá, coitado do Saul, acocorado, abaixado lá, e os homens de Davi tiveram uma ideia brilhante. Versículo 4. Os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te trago nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem lhe parecer. Que profecia bonita, não é? Legal. O Senhor está te dizendo: eis que te digo, meu filho. E os homens aqui chegam com a profecia, beleza, cara. A profecia é muito boa. A profecia de Davi: o Senhor te diz que hoje entregou na tua mão o teu inimigo, meu filho. O camarada está lá, de cócoras, está nem vendo o que está acontecendo. A preocupação dele é outra. Você vai matar e o cara nem vai saber o que aconteceu. O Senhor está falando contigo. Receba. É interessante porque
Não existe, todo o texto atrás, não existe uma única profecia dada a Davi que tem esses termos. Nunca ninguém profetizou algo assim. Mas o que aconteceu? Esses homens estão profetizando à luz da providência. Eles olharam para a situação e diz: qual é a chance de Saul ter um desarranjo, procurar uma caverna e entrar exatamente na caverna onde você está? Qual é a chance disso? É muito pequena. A chance é muito pequena. Qual é a conclusão que eu chego? Deus está colocando Saul nas tuas mãos. Irmãos, isso é muito comum os homens fazerem. Se você voltar um capítulo só um capítulo 23, no versículo 7, Davi estava numa cidade chamada Keila, que era uma cidade fortificada, uma cidade cercada. E quando Saul soube que Davi estava dentro de uma cidade onde só tinha uma saída, adivinha como é que Saul reage? Foi anunciado a Saul, versículo 7, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está cercado, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Olha como é que Saul reage. Saul pensa: providência divina, Deus me entregou nas mãos de Davi. Davi está numa cidade onde tem porta, ele está trancado, ele não tem como sair. É assim que os homens de Davi reagem. Eles dizem: tem uma profecia que Deus vai entregar na sua mão, Saul, hoje. Saul está ali, é só ir lá buscar. E parece por um instante que Davi acha que é verdade. Porque olha só o final do versículo 4. Levantou-se Davi furtivamente e cortou a orla do manto de Saul. Eu quero que você notem, Davi foi se esgueirando por dentro da caverna em direção a Saul. Parece que a oportunidade é muito boa mesmo. Mas ele corta um pedaço do manto. Cortar um pedaço do manto para a gente é bobagem, né? Cortou um pedaço da roupa. Não, isso aqui é um simbolismo muito grande. Se você se lembrar, lá atrás, no início da história de Saul, foi cortando um manto que Samuel anunciou que o reino estava dividido. A forma como Jonatas reconhece que Davi é o herdeiro é tirando o seu manto e dando para Davi. Porque esse era um símbolo da autoridade do rei. Então, quando Davi corta o manto, Davi está, na verdade, desrespeitando Saul. Não é um simples cortar um pano. É simplesmente dizendo: eu estou tirando um pedaço do reino. Eu estou desvalorizando você. Então, a atitude de Davi foi uma atitude ousada aqui ao cortar o manto. Como é que a gente sabe disso? Versículo seguinte. Ele corta o manto, no versículo 5 diz: sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração. Essa frase aqui eu acho fantástica. Porque Davi vai, cheio das más intenções, com a cabeça cheia da profecia dos camaradas lá de trás. Ele pega o manto de Saul, pega um pedaço da gola, corta o pedaço. O próximo passo era cortar o próprio pescoço de Saul, e ele nem saberia o que tinha acontecido, mas no momento em que ele corta a roupa de Saul, ele se toca que o que ele está fazendo é usurpando, é tirando a autoridade de Saul. Ele está tirando de Saul o seu domínio como rei. E nesse momento o texto diz que o coração de Davi disparou, bateu. Por que o coração de Davi bateu? Davi se lembrou das ordens do Senhor. Davi entendeu que era pecado. O Espírito Santo, naquele momento, tocou no coração de Davi, dizendo: opa, não confunda oportunidade com vontade de Deus. Porque às vezes Deus dá a oportunidade, mas você confunde o que é para fazer com essa oportunidade. E o que você está fazendo aqui é pecado. Por que Davi acha que cortar uma roupa é pecado? Por que ele acha que isso é pecado? Porque o seu coração disparou pelo simples fato de ter cortado uma roupa. É porque em um dos mandamentos diz: honra teu pai e a tua mãe.
E aquele mandamento diz respeito a entender que existe uma diferença entre os homens e que Deus concede autoridade a alguns. E esses alguns são chamados de superiores. E que eu posso pecar contra eles, não necessariamente com base em que eles são, porque não interessa, não é o princípio aqui de que eles são ungidos do Senhor. Não, eles estão numa função que Deus deu. Independente de como eles são, eles estão numa posição que o Senhor lhes atribuiu. E que existe um pecado grave quando eu me rebelo contra uma autoridade sem a justa causa. Davi olha para a situação e vê por ter cortado a capa, o manto de Saul, ele pensa: quebrei o mandamento, honrar pai e mãe. Por isso mesmo que o texto nos diz que, versículo 6, ele volta e diz assim: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ele chega agora e diz que Deus me livre disso. Queridos, que coisa bonita é ver, em primeiro lugar, como o Espírito Santo toca-nos para nos lembrar de que o importante não é a oportunidade que apareceu. O importante é o que a lei de Deus diz, como eu devo aproveitar as oportunidades. A oportunidade de matar Saul não era para ser aproveitada. Pelo contrário, a lei do Senhor dizia que Davi não deveria fazer aquilo. Se Davi tivesse feito aquilo, os 3.000 homens do lado de fora teriam atacado Davi dentro de uma caverna. E mesmo que Davi tivesse vencido aqueles 3.000 homens, Davi tinha uma guerra civil pela frente, porque Israel não iria admitir o assassino de reis, um regicida, no seu trono. Não tinha como. Não era oportunidade para ser aproveitada. É diferente. Entre a oportunidade e a lei do Senhor, Davi diz: Deus me livre de pecar. Deus me livre de quebrar a lei. Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor, ele é superior a mim. Ele tem autoridade da parte de Deus. Deus o constituiu rei sobre Israel. Não serei eu que vou tirar. E com essas palavras, ele não só evitou que ele mesmo pecasse, mas com essas palavras, ele evitou que os seus homens pecassem. Porque ele proíbe os homens no versículo 7. Ele não permite que os homens se levantem contra Saul. Porque os camaradas de Davi eram homens valentes, não era menino não. Eles iriam para cima de Saul num piscar de olhos, sem nenhuma dificuldade. Eles matariam Saul sem pensar duas vezes. E o texto nos diz que Davi não permitiu que eles se levantassem contra Saul. E ficaram lá até que Saul terminou o que estava fazendo. Eu quero que os irmãos entendam que, às vezes, os crentes fazem assim. Estou passando por uma necessidade muito grande, eu estou passando por um aperto, lá em casa não tem nem o que comer, mas Deus foi tão bom que eu achei uma carteira. Hoje de manhã, lá na feira, eu fui pela fé, sem nenhum real para fazer a feira, e quando eu cheguei lá, Deus me deu uma carteira. Você não entendeu, meu filho. Você não entendeu. Deus não te deu uma carteira. Deus te deu uma oportunidade de você buscar nas Escrituras como é que lida com essas situações e entender que Deus jamais vai tirar de alguém para te dar. Que quando você se apropria de uma carteira que não é sua, não interessa o que tenha dentro, quando você se apropria dela, isso é considerado roubo. Quando você acha um celular e fica com ele, isso é considerado roubo. Você está roubando. E como é que Deus iria te dar uma oportunidade de roubar? Mas quantos crentes não já procuraram no seu bairro um telefone, um orelhão quebrado? Lembram desses? Orelhão que fazia ligação de repente sem ficha. Cara, era uma fila enorme. Os crentes aproveitando para ligar para o Brasil inteiro, porque afinal de contas, Deus deu uma oportunidade de falar com minha mãe, com meu pai, que está lá longe, sem poder desapagar. Queridos, nós precisamos compreender que nós não nos comportamos conforme as oportunidades.
Porque se tem uma janela aberta com a mulher tomando banho do outro lado, o correto era não olhar para ela. Davi, mais tarde, aproveitou uma oportunidade, deu muito errado. Não é porque surgiu uma situação que eu devo aprender, que eu devo aproveitá-la. A situação, às vezes, é para que eu saiba qual é a vontade de Deus, descrita na Escritura Sagrada, de como me comportar diante de uma oportunidade. Às vezes, as oportunidades estão lá para serem aproveitadas de uma maneira diferente. E foi isso que Davi fez. Como é que Davi aproveita então essa oportunidade? Ele descobriu que ali era uma oportunidade de buscar reconciliação. A partir do versículo de número 8, o texto nos diz que quando Saul terminou, se levantou, saiu da caverna, Davi aproveitou a oportunidade agora, saiu também. Claro que ele não é bobo nem nada, ele dificilmente foi lá para a porta da caverna, ele provavelmente saiu por outra região, foi para outro canto, e de longe deu um grito por Saul, versículo número 8. Saindo da caverna, ele gritou por Saul. Agora eu quero que você preste atenção como é que um crente lida com seus inimigos. Como é que um crente lida quando está passando por algum tipo de perseguição pessoal. Como é que ele lida com isso? Nota, ele está sendo perseguido por alguém que lhe é superior. E olha como é que Davi se refere a Saul. Davi grita de lá de cima dizendo: ó rei meu Senhor. Essa é a forma como Davi enxerga Saul. Davi não enxerga Saul como um porqueira que está tentando matá-lo porque é invejoso. Davi olha para Saul com respeito. Ele o chama de ungido do Senhor, ele o chama de rei, ele o chama de Senhor e ele vai chamá-lo de pai. Ele sabe quem é Saul e ele não vai desrespeitar Saul. Não é porque Saul é ruim com ele que ele vai ser ruim com Saul. Ele então resolve argumentar com Saul para ver se faz com que Saul volte à consciência. Ele faz um discurso fantástico. Vejam aí. Ele diz assim, gritou lá: ó rei, meu senhor. Quando Saul olha para trás, veja que Saul, coitado, ainda estava pensativo. Qual é a atitude de Davi em seguida? Quando Saul olha, se ajoelha. Mas se ajoelhou simplesmente? Não, fez a maior reverência possível, colocou a cara no chão. Ele está na frente do rei. Não interessa se o rei é uma má pessoa, não interessa se o rei é louco. Ele está na frente do rei, ele coloca a cara no chão e ele começa um discurso dizendo: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem Davi procura fazer-te mal? Davi podia começar o discurso assim: você é doido querendo me matar? Como é que você bota na cabeça que eu quero te matar, homem, vem atrás de mim? Não, Davi não acusa Saul, notou? Davi parte de um pressuposto bem interessante, que Saul está sendo influenciado. Davi, estão falando mal de mim para você. E como é que você escuta essas pessoas falarem mal de mim? Quem fala mal de mim? Quem estava falando mal era de Saul mesmo. Ele já tinha visto como é que Saul se levantava e se lançava contra ele, querendo matar por 2 vezes, na frente dele. Mas ele não vai acusar Saul. Assim como ele escreveu no Salmo 54, por causa dos ifeus do capítulo anterior, ele diz a mesma coisa aqui: estão falando mal de mim para o rei. E ele chega para Saul e diz: como é que o senhor escuta essas pessoas falando mal de mim? Como é que o senhor dá ouvido a pessoas que dizem que eu quero te matar? Por quê? Veja aí, versículo 10. Diz, porque Deus me deu uma oportunidade hoje ímpar. O Senhor te colocou na minha mão dentro dessa caverna. Porém, a minha mão te poupou. Porque eu disse comigo mesmo assim: não estenderei a mão contra o Senhor, meu Senhor, pois é ungido de Deus. Diz: eu reconheço sua autoridade. Eu não sou louco de agir contra o Senhor. O Senhor me deu na tua mão. Qual é a prova, Davi, que você tinha a oportunidade de me matar? Ele diz: olha aqui na minha mão, versículo 11. Eu estou aqui com o teu manto, um pedaço da tua roupa. Você nem notou que eu cortei. Eu estou aqui com um pedaço da tua roupa na minha mão. Vejam que eu tinha oportunidade. Eu cortei um pedaço da sua roupa sem te matar. Ou seja, eu cheguei tão perto, mas tão perto de você,
Eu cortei a tua roupa e você nem viu. Eu podia te matar. Por isso ele conclama Saul a colocar os pés no chão. Reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia. E terceiro, eu não pequei contra ti, ainda que você ande me caçando para me matar. Davi chega aqui e diz 3 coisas interessantes. Ele diz: eu não sou um rebelde, eu não sou mau, eu não pequei contra você. Isso aqui é importante porque no versículo seguinte, ele vai fazer a única coisa que o crente pode fazer quando alguém tentar fazer mal a ele. Porque o nosso desejo, diante de qualquer oportunidade, é destroçar a pessoa que está querendo nos maltratar. Se você tem a oportunidade, você vai dar o troco. Mas o que Davi faz é outra coisa. Davi faz o que o apóstolo Paulo recomenda, que é não buscar a vingança própria. Olha o que ele diz aí no versículo seguinte: julgue o Senhor entre mim e ti. Diz: você, Saul, está me procurando me matar. Você está querendo me matar. Eu acabo de ter uma oportunidade ímpar de te matar. Mas eu escolhi não fazer isso. Essa é a diferença entre nós dois. Você não tem motivos para me matar. Está querendo me matar. Eu tenho motivos para te matar, mas eu não vou te matar. Mas que o Senhor tome as providências. Isso aqui, meus irmãos, é a coisa mais fantástica que um crente pode fazer. É entender que quem defende a sua honra não é você. Quem defende o seu nome não é você. Quem defende a sua causa não é você. Quem te defende é o Senhor. É por isso que numa disputa o cristão ele procura se comportar de forma adequada, porque quando ele se comporta de forma adequada, Deus o defende. Porque a preocupação do cristão é como Deus o enxerga e não como o mundo o enxerga. Davi diz: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Ele chega agora e diz: se alguém tem que vingar a mim, que seja o Senhor. Paulo diz assim: não vos vingueis, deis lugar à ira, ou seja, entregue para Deus. Deus é quem vai tomar as providências. Então, meus queridos, veja que coisa fantástica. Se você passa por algum tipo de perseguição, se alguém está querendo te maltratar, te fazer o mal, eles, ao invés de você tentar dar o troco, ficar falando mal da pessoa para os outros, ficar tentando arrumar um jeito dessa pessoa ser prejudicada também. Eles, ao invés de você fazer isso, entregue para o Senhor, porque o Senhor está preocupado com o seu caráter, com a sua forma de se comportar diante da situação. E quem vai resolver o problema é Ele. Davi disse: que o Senhor seja o juiz hoje e que Ele me vingue do mal que você está querendo me fazer, mas eu não vou me vingar. O pior, queridos, é que Deus vai fazer exatamente isso. Deus vai matar Saul e a família dele toda, e a morte de Saul será terrível. Saul vai se matar, justamente porque o Senhor resolveu se vingar Davi. Quando o Senhor resolve fazer, é muito mais pesado, é muito mais doloroso. Por que você vai se vingar? Davi diz: não, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Versículo 13. Porque o que se espera de alguém que busca vingança? Reconhecer como é o coração dele. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio. Tem um ditado, Saul, que é o seguinte: quem faz coisa ruim é porque é ruim. A gente tem um bocado de ditado que diz assim, não é? Pelo fruto a gente conhece a árvore. Não é assim que a gente diz? Ele diz: Saul, só dizer uma coisa, Saul. O coração é quem determina os atos. Faz perversidade quem é perverso, Saul. Faz coisa ruim quem é ruim. Mas eu não vou cair nessa armadilha. Eu não vou cair nessa armadilha. Porque, versículo 14, ele diz: não faz sentido. O rei de Israel, um homem extremamente importante, olha quem ele vai perseguir. Ele usa 2 expressões. A primeira expressão, ele diz: um cão morto
Essa expressão cão morto vai reaparecer em vários momentos. Ele já apareceu no capítulo 17, ele vai reaparecer em 2 Samuel, pelo menos em mais 3 momentos. É porque cachorro hoje é um bicho muito valorizado, né? O pessoal abraça, diz que é pai e mãe de cachorro. Mas naquela época, cachorro não valia nada. No interior, a gente chama de gozo. Não sei se você já ouviu falar. É um bicho qualquer. Cachorro, para mim, ainda é gozo. Ainda é aquele bicho que fica na porta, do lado de fora da porta. E que você dá um chute de vez em quando ele está atrapalhando a tua saída. Então, o cachorro, para mim, ainda é uma coisa desse tipo. Vale o quê? Vale nada. Vale nada. Ele diz, quem sou eu? Não sou um cachorro, ou seja, um animal impuro, um animal inútil, mas ainda sou um cachorro morto. Ou seja, do que é que eu valho? Não vale nada. Eu já não valia vivo, imagina morto. O que é que eu sou? Uma pulga. É isso que eu sou. Já viram pulga como é? Já tentou pegar uma pulga para ver o trabalho que dá? Um bicho bem miudinho. Aí você vai com o dedo, ela pula, você vai com o dedo de novo, ela pula, você vai tentando esmagar ela o tempo inteiro e ela pula para um lado, pula para o outro, pensa que ela sumiu. Você não consegue. Você vai passar 1 hora correndo atrás de uma pulga e o único prazer que você vai ter vai ser ver ela esmagada 5 segundinhos no teu dedo para você limpar em seguida. Não vale a pena. É trabalho demais para uma vitória tão pequena. Como é que o Senhor, que é tão grande, vai ficar perseguindo uma pulga para um lado e para o outro, para depois só olhar para o dedo melado? Ele diz, olha, não vale a pena. Eu não sou importante. Por que o Senhor está querendo me perseguir? Não faz sentido. Davi tem uma visão adequada sobre si. Ele é humilde. Ele tem uma visão adequada sobre Saul. Ele é o rei. Ele tem uma visão adequada sobre Deus. Que Deus julgue. Que Deus julgue. Que Deus resolva o meu problema. Isso é importante, querido. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para as oportunidades e não entende que o Senhor nos dá a oportunidade de buscar reconciliação, de buscar resolver o problema. Foi isso que Davi viu aqui. Davi viu uma chance de explicar para Saul que ele estava errado. Sabe o que é bom nisso? Ele conseguiu. Pelo menos em parte, mas ele conseguiu. Por quê? A partir do versículo 16, Davi nos mostra também que é necessário esperar pelo que o Senhor vai fazer, ao invés de ficar aproveitando essas oportunidades que nos aparecem. O texto diz que depois que Davi falou com Saul, Saul faz algumas coisas esquisitas. Já notaram isso? Saul, ele é meio bipolar, em parte porque ele tem demônios, lembram? Então tem hora que ele tem momentos de lucidez, tem hora que ele tem momentos de loucura. O ódio dele é uma loucura. Mas até os momentos de lucidez de Saul são momentos de lucidez sem arrependimento. O texto nos diz que quando ele viu, é a tua voz, olha como é que ele chama. Ele faz tempo que não chama Davi assim. Porque o tempo todo ele chamava Davi de o filho de Jessé. De forma bem desdenhosa, né? Agora não. Quando ele escuta, o texto nos diz, essa é a sua voz, meu filho Davi. Estranho, né? E em seguida fica mais esquisito ainda, porque o texto diz que ele chorou em voz alta. Não se enganem. Reconhecer que está errado e chorar, inclusive, porque está errado, não te torna um arrependido. Não te torna um convertido. Pois é isso que acontece com Saul. Você vai ver Saul chorando o tempo inteiro, dizendo o tempo inteiro, eu pequei. Ele está arrependido? Não está não. Não está não. Porque tem um detalhe, meu irmão. Você chorar porque você fez alguma besteira, você reconhecer que fez alguma besteira, só te tornará um arrependido quando você tentar consertar essa besteira e parar de fazer de novo essa besteira. E o que é que Saul não faz? Nem tenta corrigir, nem para de pecar. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Então ele chora aqui, mas o seu choro está muito mais atrelado ao perigo que ele passou do que necessariamente pelo que ele está fazendo. Olha as palavras dele, como são interessantes. Diz assim, mais justo és tu do que eu. Por quê? Ele diz, mais justo és tu do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Ele está reconhecendo o seu pecado.
Na verdade, meus irmãos, Deus é aquele que paga o mal com o bem. Os homens são aqueles que pagam o bem com o bem e o mal com o mal. Os demônios, os homens maus, são aqueles que pagam o bem com mal. O que Saul está dizendo aqui é: a minha atitude foi uma atitude de um homem ímpio, porque você me faz o bem e eu estou te fazendo o mal. Você espera que Saul chegue agora e diz: me perdoe, meu filho, me perdoe pelo que eu estou fazendo, a partir de agora não vou fazer mais isso. Não. Ele para aí. Ele para aí. Ele não vai além disso. Ele reconhece que está fazendo mal, mas ele não resolve parar de fazer o mal. Por que é que ele reconhece isso? Ele reconhece isso diante da bondade que Davi fez com ele. Veja aí. Mostraste hoje que me fizeste o bem, pois o Senhor me havia posto nas tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem é o homem que, encontrando o inimigo, deixa o inimigo ir embora? Por isso mesmo, versículo número 19, o Senhor te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Qual é a única pessoa que importa no mundo para Saul? Ele. E o que é que ele está agradecendo? Porque ele saiu ileso. Ele chega agora e diz: você é um bom homem, Davi. Porque nenhum homem deixaria o seu inimigo ir embora. Você está me deixando ir embora. Então que Deus te pague pelo que você fez. Mas a única preocupação de Davi de Saul é consigo. Saul não se preocupa com mais ninguém. Ele está todo emocionado porque ele quase morreu. Ele está todo agradecido porque ele não foi assassinado. E é por isso mesmo que ele mostra uma última preocupação com ele mesmo. Era Davi que deveria pedir alguma coisa para Saul e dizer: jura que você não vai mais me matar? Se converte, homem. Muda de vida. Como a gente brincava lá no Igaranhuns. Sai dessa lama, jacaré. Larga aí essa mão, pai. Para com isso. Não. Olha o que Saul faz. Eu sei que você vai ser rei em Israel. Não tem como. Não tem como. E que no final das contas, você vai ser um bom rei. Porque você tem uma boa atitude para com as pessoas. Porque eu sei que você vai ser rei em Israel, eu quero te pedir que você me faça um juramento. Porque quando um rei assumia, tinha uma maneira muito simples de acabar com a oposição. Era um método bem eficaz. Quando um rei assumia, matava a oposição. Pronto, estava resolvido o problema. E qual era a maneira mais fácil de acabar com qualquer tipo de revolução? Matar a família toda do rei, que acabou de ser deposto. Se você mata a família toda do rei, não sobra ninguém para fazer revolução. E ele espera que Davi vai fazer a mesma coisa. Gente, ele acabou de dizer que Davi é mais justo do que ele. Ele acabou de dizer que Davi vai ser um rei melhor do que ele. Mas ele ainda está achando que Davi vai agir do jeito que ele agiria quando se tornasse um rei. Por isso que ele chega agora e diz: faça um juramento para mim que você não vai matar ninguém da minha família quando se tornar rei. Você vai poupar a minha família, a casa do meu pai. Queridos, versículo 22 diz que Davi jurou a Saul. E Davi cumpriu essa promessa de tal maneira, porque Davi já tinha feito esse juramento para Jonatas, lembra? Jonatas, no capítulo anterior, na última vez que Jonatas se encontrou com Davi, no capítulo 23, Davi prometeu que iria cuidar da família de Jonatas e que não iria matar ninguém da família deles. Mas, na verdade, foi o Senhor que matou Saul e a família toda. E que, no final, Davi é que vai atrás de um herdeiro de Jonatas, lá nos cafundós do brejo. E quando encontra aquele aleijadinho, Davi leva para casa e o adota como filho. Davi cumpre a sua promessa. Mas Saul não fez promessa nenhuma. É tanto que, infelizmente, a oportunidade para Davi foi buscar reconciliação. Mas a oportunidade de Saul foi só buscar os seus interesses. Saul só buscou os seus próprios interesses. Não houve reconciliação. É tanto que o texto termina dizendo assim: e Saul foi para sua casa, em Gilgal, e Davi
Foi procurar outro lugar seguro. Porque da última vez que Saul se arrependeu e disse que não ia fazer mal a Davi, Davi inventou de ir para casa e Saul tentou matar Davi. Davi agora não vai cometer mais a mesma besteira. Porque o Senhor Jesus nos ensina que a gente tem que ser simples como as pombas, mas também sagaz feito serpente. Você tem que ser humilde e perdoador, mas não ser besta. Davi não vai voltar com Saul. Foi procurar outro lugar seguro. E ele fez certo. Porque mais à frente Saul vai voltar a tentar matá-lo. Queridos, que lição a gente pode tirar hoje pela manhã? Eu creio que é uma lição principal. Não entenda as oportunidades como sendo uma porta aberta por Deus. Porque às vezes você vai enxergar as oportunidades de maneira errada. Como é que eu vou enxergar as oportunidades que Deus me dá, pastor? Em primeiro lugar, busque saber qual é a vontade de Deus revelada na sua palavra para você lidar com essa oportunidade. Não é porque surgiu uma situação, ou seja, de emprego, ou de um lucro pessoal, ou de uma vantagem emocional. Ah, porque eu estou solteiro e finalmente apareceu uma moça que me quer. Meu querido, não entenda uma coisa. Não necessariamente porque surgiu uma louca que está interessada em você, que é para você ficar com ela, meu irmão. O Senhor tem que ter orientação para a sua vida na tua palavra. Então, a moça é toda doida, vem numa vida toda bagunçada, não é cristã, ela tem uma vida, vive da bagaceira, está interessada em tu, meu irmão, é laço. Você não entendeu? Não é oportunidade de Deus. Você precisa entender que as oportunidades que te surgem precisam ser lidas à luz das Escrituras. Você precisa saber qual é a vontade de Deus revelada na Escritura para você saber reagir à situação. No primeiro momento, a oportunidade foi se vingue. Davi chega e diz, não, é uma oportunidade de reconciliação. É diferente, não vai funcionar com Saul, porque Saul não é cristão, Saul não consegue lidar com as situações. Mas Davi olha e diz, não, é uma oportunidade de misericórdia, não de vingança. Eu preciso ter atitudes concretas com base na Escritura e não com base nas oportunidades. Se te surgem oportunidades, meu irmão, aprenda a ler as oportunidades à luz da Escritura Sagrada. Descubra qual é a vontade de Deus, como Ele quer que você se comporte naquela situação. E então reaja à oportunidade de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, confundir providência com vontade de Deus. Porque às vezes Deus vai nos colocar em situações que parecem uma imensa porta aberta. Mas entenda que às vezes essa porta está aberta só para que a gente não entre. Só para que a gente não entre. Essa é a grande lição que nós temos que aprender hoje. Que as oportunidades não são necessariamente para serem aproveitadas, mas que eu devo buscar a vontade do Senhor para como lidar com determinadas situações que me acontecem. Os crentes precisam aprender isso hoje. Os crentes precisam entender que oportunidades não é necessariamente para serem abraçadas. Oportunidades é sua chance de buscar agir de acordo com a palavra de Deus. E que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar? Senhor, meu Deus, dá-nos graça, Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor. Quantas vezes as oportunidades que nos surgiram foram acolhidas de braços abertos como bênção, quando na verdade eram grandes laços para nós. Porque nós deixamos de avaliar a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muda o nosso coração, de maneira que sejamos obedientes ao Senhor e não oportunistas. Ajuda-nos, ó Senhor, a discernirmos a Tua vontade, quando tudo na nossa vida está apontando para um caminho, que nós possamos discernir qual é o Teu caminho que nós devemos seguir. É no nome de Jesus que te oramos. Amém.